Nesse momento, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, está falando sobre as ações do governo federal para ajudar o estado do Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar. Vai ter que decretar o estado de calamidade pública estadual para fins de licitação local. Mas, da nossa parte, ele elimina a burocracia e, consequentemente, não é só que não vai faltar dinheiro para o Rio Grande do Sul. O dinheiro vai chegar no tempo certo, que não é agora, porque não tem nem o que liberar, porque nós não recebemos ainda as demandas dos prefeitos. Eles não sabem o que pedir, porque a água não baixou. Pois, ministra, mas com esse decreto, tá mantido, não tem, a meta fiscal está mantida até o fim do ano? A meta fiscal está mantida até o final do ano. Nós podemos utilizar os recursos do orçamento federal fora do limite do gasto, que nós temos um teto, e fora da meta exclusivamente para o Rio Grande do Sul e para os casos específicos de calamidade pública. A estrada, a ponte, o posto de saúde, a reforma da creche, ou seja, para que nós possamos resolver um possível linha de financiamento, incentivos para a retomada do setor produtivo, alguma coisa focada também às pessoas que perderam as suas moradias. Isso fica fora do limite de gastos e isso fica fora da meta fiscal, o que nos dá o conforto de dizer, exatamente por isso, que a meta fiscal de 2024 continua valendo. O governo vai liberar o saque FGTS de calamidade pública para as regiões afetadas? Eu não gostaria de entrar, a gente discutiu tudo isso, mas eu vou repetir, nós não vamos adiantar nenhuma medida pontual ou setorial, isso tudo vai estar sendo, nós estamos agora, eu vou subir para voltar para o grupo de trabalho, está sendo levantado, todos os ministérios setoriais estão dizendo qual é a forma que cada ministério pode ajudar dentro das suas ações, está no radar, como vocês viram, é público, então eu vou dizer alguma coisa em relação ao FGTS, eu só não posso adiantar o que é, eu peço desculpas. Ministro, o pagamento das emendas vai ser imediato? A tentativa de uma medida provisória que seria assinada pelo presidente Lula foi discurso de maneira emergencial. Então, essa medida provisória, o que a senhora está falando... Se der após a aprovação. Não é só por isso, não é só o próprio decreto. É porque eu preciso do decreto para garantir o crédito extraordinário. Eu não posso emitir crédito extraordinário. Eu poderia, mas dentro de uma situação muito mais restrita. Então, como a dimensão é maior do que qualquer coisa que nós já vimos, antes a gente podia baixar uma medida provisória abrindo crédito extraordinário. Mas nós vamos investir e gastar muito mais. Então, consequentemente, não é hora. E nem os prefeitos ainda oficialmente nos demandaram, porque eles ainda não têm dimensão. Nós queremos mandar uma medida provisória só com valor único, envolvendo uma série de medidas. Ministra, precisa do decreto para poder pagar as emendas parlamentares? Já. Primeiro, eu queria reforçar isso que foi dito pela ministra Simone Tebet e saudar esse momento de união dos três poderes. Primeiro, em conhecer a realidade. Ontem, convite feito pelo presidente Lula ao presidente em exercício da Suprema Corte, o ministro Fachin, o vice-presidente, o presidente Pacheco, o presidente Lira, de conhecer a realidade local e a sensibilidade tanto do presidente do Senado quanto da Câmara, quanto do próprio Supremo, para tomarmos as medidas o mais rápido possível. E na conversa hoje com o presidente, essa sensibilidade foi reforçada. O próprio presidente Arthur Lira já tinha convocado os líderes da Câmara, deve ter uma reunião ainda logo depois, agora, final da tarde, na Câmara. O presidente do Senado vem conversando também com os líderes do Senado, tem uma expectativa de uma reunião também amanhã para pensar a semana toda, inclusive essas medidas. Então, vocês perguntaram, eu sinto dos dois presidentes, da conversa que a gente tem feito também com os líderes da Câmara e do Senado, é uma sensibilidade da urgência por parte do Congresso Nacional. A expectativa, na medida que foi encaminhado hoje esse projeto de decreto legislativo, seja aprovado o mais rápido possível. Tem que ser aprovado na Câmara e no Senado, nas duas casas, como também uma mensagem que nós encaminhamos junto com a bancada gaúcha, já na sexta-feira, de uma emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias que permite ao governo federal antecipar empenho e pagamento das chamadas transferências especiais para os municípios com decreto de emergência reconhecido pelo governo federal. Os recursos das emendas parlamentares, elas acontecem independente desse decreto, já estavam previstos no orçamento.
Então tem 588 milhões de reais identificados junto com a bancada gaúcha na última sexta-feira, que nós já autorizamos aquilo que não estava empenhado ser empenhado, aquilo que já estava empenhado ser pago. A partir de hoje já começa o pagamento desse recurso, dessas emendas, pelo Ministério da Saúde e os demais 7 ministérios, são 8 ministérios envolvidos. E tem mais 480 milhões de reais identificados junto com a bancada gaúcha, que são emendas individuais de transferência especial, que é aquela que manda direto para o fundo de participação do município. Essas emendas, por conta da Lei de Diretrizes Orçamentárias feita pelo Congresso, não é possível antecipar o empenho e o pagamento dessas emendas. Tem uma regra da LDO que não permite que seja antecipado. Então, por isso que nós encaminhamos já na sexta-feira, em apoio com o coordenador da bancada gaúcha, o deputado Macron, uma proposta de emenda na LDO, que a expectativa nossa, confirmada pelo presidente do Senado, presidente do Congresso, possa ser votado na sessão do Congresso nessa semana, que isso autorizaria também o governo a antecipar o empenho e pagamento dessas emendas especiais, somadas dá cerca de 1 bilhão e 60 milhões de reais, que são repasses imediatos, são repasses fundo a fundo, então ele não depende de convênios, não depende de etapas de execução, então os recursos que vão direto aos municípios, ao Estado, com a velocidade muito maior. Então, o sentimento que nós tivemos aí por parte dos presidentes do Congresso Nacional é a disposição de votar o mais rápido possível e a compreensão de que esse é o melhor instrumento para garantir aquilo que a ministra Simone Tebet falou aqui e aquilo que o governador nos falou também no dia de ontem. O governador disse o seguinte: todo o recurso que vier para o Rio Grande do Sul é muito positivo, mas ele falou, mais do que recurso, eu preciso mecanismos que permitam a velocidade na execução. E esse decreto legislativo encaminhado pelo presidente Lula, reconhecendo a situação de calamidade, permite também velocidade na execução, permite, como disse a ministra Simone Tebet, uma série de atos do governo federal, não só de recursos orçamentários, mas outros benefícios que possam ser anunciados e executados com uma velocidade ainda maior. Então, casa exatamente com a preocupação trazida pelos prefeitos. Fizemos uma reunião com todos os prefeitos afetados ontem à noite em Porto Alegre e com o governador da velocidade da execução. Sem prejuízo de novas medidas, sem prejuízo de novas medidas. Nós vamos trabalhar para que ele seja aprovado o mais rápido possível. Ele depende da sessão da Câmara e do Senado, nós vamos trabalhar junto, né? O governo não para, isso aqui é mais um passo das ações, vamos trabalhar junto aos líderes para que ele seja aprovado o mais rápido possível. Tem sessões na Câmara e do Senado essa semana. Se a gente puder aprovar essa semana, melhor ainda. Você ouviu aí agora, então, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e um pouco antes, a ministra Simone Tebet, do Planejamento e do Orçamento, eles falando sobre as ações jurídicas que o governo federal vai tomar para ajudar na reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. Você ouviu que a Simone Tebet falou que, nesse momento, ainda não é possível falar em valores de repasses aos municípios. A ministra disse que vai ser preciso primeiro que os prefeitos esperem a água baixar para fazer um levantamento dos estragos e aí sim conseguirem fazer uma solicitação formal das verbas que precisam ser repassadas. E o ministro Alexandre Padilha falando sobre os mecanismos que vão ser adotados pelo governo para acelerar esse repasse ao Estado da forma mais eficiente possível. Vamos continuar acompanhando e trazendo esses detalhes para vocês.